dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Se Juntar dá 200. Aquele podcast gostoso com homens de 50 anos pra gente falar da vida, das agruras de ter 50 anos nesse ano de 2023. Aqui na mesa, eu, Renato Scarpim Júnior, ator, diretor, autor de textos e tentando ser um bom poeta. E na mesa comigo, para esse grande bate-papo, nós temos ele, descendente do próprio Golias de Davi, primo de terceiro grau do Pé Grande e sobrinho neto do abominável Homem das Neves. Ele, Chesco, ator, produtor e dono de teatro. Pô, primeiramente é muito bom estar no Se Juntar dá 200, mas eu queria comprar um sapato 48, não tem. O cara tem 2,35 m, né? É muito bom tudo isso. E na mesa com a gente também, aquele que foi considerado pela prestigiada Science, Titans of the Sounds Magazine como o homem mais sexy da Avenida Goiás na terceira semana de abril de 1993. Nosso querido ator, modelo e manequim, Ricardo Titiliano. Muito obrigado, Renato. Eu sei que aqui eu sempre resgato a minha autoestima. E ele sempre esquece do bacharel em ciências jurídicas. O cara tira meu lado do direito. Realmente ele quer me cravar como o burrinho do Shrek. Eu disse quieto! Bate até o cair duro! Ele coloca a gente num patamar de humor absurdo. Um beco sem saída. Tudo bem, antes eu queria agradecer que a gente recebeu aí os patrocínios do motel da terceira idade, Humaitá. Humaitá. Eles dão uma Itá. Eu ainda morro disso. Obrigado e, por favor, Renato, nosso âncora Titanic vai seguir esse podcast. Cuidado que todo Titanic afunda. Então, gente, olha, não esqueça, se você tá apertadinho de grana, aponta teu celular aqui, ó, para esse cantinho aqui, para esse QR Code e garanta o seu Real X, apenas 25 centavos. E vai que você concorre, não, concorre, você já concorre, mas vai que você ganha aquela graninha para dar aquela aliviada na economia do mês. Hoje, o nosso papo é sobre mercado de trabalho aos 50 anos. Para isso, vamos dar aquele textozinho para poder ambientar o nosso bate-papo. O mercado de trabalho brasileiro está maduro. Em 2006, profissionais com mais de 50 anos representavam 12,6% dos postos de trabalho. Já em 2020, esse índice saltou para 19%, ou seja, um aumento de 51%. Em números absolutos, o salto no período foi de 4.400.000 pessoas para 8,7 milhões de trabalhadores. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, com base na Relação Anual de Informações Sociais. E aí, gente? Tá fácil? Tá difícil? Hoje, aos 50 anos, arrumar emprego? Eu vou fazer uma associação que eu acho que talvez esteja mudando um pouco a cultura, né? Agora que você trouxe essas informações. Por exemplo, eu já tinha visto, até pela experiência de ter vivido no mercado americano, que lá, independente da idade, a pessoa, quando ela começa a apostar ou empreender algo, ainda que ela faça 4, 5, 6, 7, 8 negócios e quebre em todos, quando ela volta para uma entrevista, ele está muito mais preocupado em dar um emprego àquela pessoa que já quebrou 8 vezes do que aquela que quebrou uma vez. Porque ele acredita que essa pessoa já sabe 8 vezes o caminho a não fazer. E aqui, infelizmente, a cultura ainda é do pré-julgamento. Essa é a minha opinião, vou deixar claro, tá? Não é nenhum dado. Eu posso dizer que é a minha também. Então, aqui você vai conversar com uma pessoa, pô, eu já tive uma lanchonete, uma hamburgueria, eu quebrei, o cara quebrou e tal. Acho que esse cara é meio falido. E a mentalidade americana é o contrário. Pô, esse cara já quebrou 2, 3 vezes? São 2, 3 vezes um caminho que ele já sabe que ele não vai fazer.
Então, você trazendo esses dados agora, eu acho que está começando a entender um pouco dessa cultura do não pré-julgamento, né? Porque aqui a gente faz 20 coisas boas e apontado por uma ruim, e começando a entender que a experiência dos 50 anos é o que dá estabilidade. Por exemplo, eu gosto sempre de fazer uma analogia com o futebol. O Luxemburgo chegou no Corinthians massacrado, perdendo 4, 5, 6 vitórias. Mas foi um cara que encontrou o equilíbrio. Então eu tenho que arranjar um jeito de poder fazer as coisas acontecerem, né? Porque diziam que o time do Corinthians estava um time velho e ele conseguiu botar 3, 4, 5 garotos e trazer esse equilíbrio para o time e resgatar a posição e as Copas que hoje ele disputa. Então, dentro desses dados, eu acredito que está mudando um pouco dessa cultura e está começando a aparecer que os cinquentões, de fato, apesar de ter aquele pré-julgamento de já estarem ultrapassados, são praticamente necessários para trazer esse equilíbrio para o mercado e essa experiência que está faltando. Acho que essa é a minha opinião. Opinião, né? A minha opinião também não foge da sua, tá, Ricardo? Até porque, assim, eu estudo muito essa coisa do mercado americano e o mercado americano, ele absorve, sim, quem tenta, quem busca. E eu sempre sigo uma frase muito simples. Para você acertar, você tem que errar. Acertou, miserável. Se você não buscar, não for persistente, não for para cima, você nunca vai conquistar o êxito em nada. Você nunca vai conseguir. Tanto é que você precisa ir para a escola, você precisa estudar, né? É muito parecido com o que é os anos 50, os anos de um homem de 50 anos estar hoje nesse mercado de trabalho, né? Agora eu queria só colocar uma posição aqui que eu fiquei até um pouco, né, preocupado com você. Preocupado. Vai vir. Um palmeirense como você, verde, falando do Corinthians, amigo. Eu senti uma coisa diferente. Será que o cara tá começando a virar casaco? Alzheimer. Eu não defendo bandeira num programa eclético. Eu sou mesmo palmeirense roxo. É aquele cara que até a cueca ele vai de verde. Não, mas eu trouxe esse exemplo porque parte da imprensa julgava o Luxemburgo como um cara já ultrapassado. Como um cara velho. O Filipão, quando chegou no Atlético Paranaense, já era considerado um cara ultrapassado, velho. Chegou a uma final de Libertadores. Então eu falo que estão começando a enxergar de fato que vendo acima dos 50 né? anos, a experiência ela realmente ela é necessária hoje também para evolução de mercado. Eu acho que isso é legal mesmo. Agora, assim, uma coisa que eu percebo hoje no mercado de trabalho, eu percebo principalmente dentro da família, né? O pai, ele tem 50 anos, 55 anos, um pouco até mais velho, e ele criou aquele filho, ele fez de tudo para aquele filho estar numa boa faculdade, ele ter estudado. Então, hoje, o que acontece? Os filhos estão, às vezes, ganhando mais que os pais. E por uma questão até de grana, né, vamos pensar assim, os mais velhos se sentem acuados em mostrar a sua experiência. E, na verdade, eu acho que falta essa força de vontade do mais velho, porque o mercado está absorvendo o cara mais velho de 50 anos. Hoje você vê números de empresas, até mesmo você proporcionou para a gente, as empresas estão aceitando mais esse cara um pouco mais velho, até por conta da experiência e mais uma coisa, por conta da responsabilidade. Até no começo da brincadeira a gente estava falando da questão europeia, né? Que é a pontualidade, essa coisa toda. E o cara mais velho, não digo todos, mas assim, eles têm mais responsabilidade e o jovem hoje, ele não tem tanta responsabilidade para assumir, por exemplo, uma empresa. Então, eu acho que o mercado de trabalho está abrindo, sim, esse campo. Eu acho que o cara de 50 anos, ele tem que abrir o peito e falar, eu vou. Eu acho que, na minha opinião, é isso. É engraçado, porque assim, eu entendo que são alguns fatores, mas eu vou citar 2. Por exemplo, no Japão, uma pessoa de idade, ela é absolutamente respeitada. E no Brasil, até pouco tempo atrás, ser velho, até hoje ainda é isso, né? Ser velho, ser idoso, é quase que considerado uma doença. Uma doença. Né? E aí não há esse respeito aos mais velhos. Uhum. Esse é um dado. Isso tem mudado.
E tem mudado pelo seguinte, quando você, na nossa época lá, anos 80, de adolescentes, uma pessoa de 50 anos, para nós, já era um senhorzinho. Senhorzinho, Na boa, tio, sua turma é bem maior que a minha. Hoje, um cara, uma mulher de 50 anos, é uma pessoa completamente ativa. Diferente de quem tinha 50 anos nos anos 60, 70, 80. Então, assim, uma pessoa de 50 anos, nesse século XXI, ano de 2023, tem uma outra disposição para o trabalho, para o aprendizado, para a tecnologia, que mudou radicalmente nos últimos 20 anos. E aí, ele se torna mais bem preparado, mais disposto e mais aberto em termos de consciência das coisas. Eu acho que um cara hoje de 50 anos ele tem um pouco mais de liberdade para aprender com os mais novos e ensinar aos mais novos, coisa que até então não existia. Então, assim, você vê que em 14 anos, praticamente 50% das pessoas com 50 anos passaram a trabalhar e que até então não arrumavam emprego. Isso significa que o mercado está começando a entender que a experiência É necessário. ela faz diferença. Dono da lancha é o cabeça branca. Ela é Ela necessária. faz E ela diferença. mais. Você sabe- Mas eu queria levantar dentro desse tema uma coisa agora que veio à minha cabeça, que já foi até discutida entre nós, eu acho importante pontuar. Apesar de ter esse lado do aumento de mercado de trabalho para o homem de 50 anos, a minha pergunta é, como é a cabeça de um homem de 50 anos que a vida toda trabalhou, deu o seu máximo, fez o possível e ele, aos olhos dos outros, ele realmente não conquistou as coisas que ele queria conquistar? Porque eu vejo muito uma análise sobre a grama do vizinho. Então, eu não sei aonde eu li, ouvi essa informação, que o cara quando chega aos 50 anos, o cara quebrou a empresa, aí o cara tá duro, o cara tá devendo, o cara tá fazendo um esforço para sobreviver. Tô devendo, eu não vou negar. Você acha que interfere o fato desse cara já tá psicologicamente abalado voltar pro mercado? Cara, eu vou te falar, eu acho que depende muito de cada um. É muito pessoal. Eu acho que é. Eu vou dar um exemplo muito próximo, que é o meu pai. Meu pai foi um cara que quebrou muito feio, assim, de ter uma boa empresa, de ter uma empresa com uma quantidade até considerável de funcionários e tudo mais, perdeu tudo e, de repente, foi ser caminhoneiro. E aí, mesmo com o caminhão, não deu certo. Depois tentou outra coisa, a gente foi levando. Eu já trabalhava com ele desde muito cedo, as coisas não davam certo. A gente montou uma loja, não deu certo, perdeu a loja de novo. Ele virou taxista, não deu certo. E eu, cara, nunca vi o meu pai pensar na possibilidade de desistir. Eu, até em cima disso, só para te cortar um pouquinho. Hoje de manhã eu escrevi, por incrível que pareça, o meu irmão, ele estava passando, ele tem na média da nossa idade também, ele estava passando numa situação meio complicada. E eu mandei uma frase para ele, e eu acho que essa frase vem de encontro ao que a gente está falando. Nunca deixe de acreditar no seu eu, pois eles não fazem força nenhuma para você vencer. É exatamente isso. O Chesco tá amando, né? O Chesco é um cara que dava carrinho no meio do campo quando ainda era amistoso. Mas ele deve estar amando, porque Pô, um cara que chega... O cara tá filósofo, né? Porra, meu. Mas, ó, eu vou falar duas coisas. Eu cortei você mesmo, tá? Eu cortei você É uma mesmo. novidade, é uma coisa rara. Mas não pode deixar de Eu acontecer. queria falar duas coisas que eu Era acho pra que... dar um corte pro Ronaldo. eu Segue queria daí, falar Ronaldo. E lá vamos nós. Eu queria falar uma coisa que você pronunciou, a questão do Japão, do idoso do Japão. Ele vai muito perto do que... você vê o respeito que eles têm, por exemplo, da onde que todos nós surgimos, nosso aprendizado, é o professor. Professor. Né? Bem citado. É o professor. No Japão, eles fazem referência ao professor mais do que o imperador deles. É o único que não precisa se curvar. Que não precisa se curvar.
Então é por conta do quê? Da qualidade, do respeito, do ensinamento. Da Então, cultura. assim, o cara na idade de 50 anos, ele é quase um mestre. Eu acho que as pessoas têm que olhar um pouco para isso. É por conta disso que eu... Aqui eu vejo alguns vídeos de adolescentes batendo em professor. Procede? Sim, Procede? Muitos. A coisa que você Procede. estava falando ali, Ricardo, da resiliência, né? Quem tem essa resiliência e quem não tem, a hora que você estava falando, eu até anotei aqui o Thomas Edison. 1000 tentativas e só 999 tentativas para na milésima descobrir a lâmpada. Descobrir a lâmpada. Aí falaram, caramba, você 999 erros. Ele falou, não, eu descobri 999 formas de não funcionar. Não funcionar. Essa resiliência, eu acho que essa galera aí dos 50 para cima tem enormemente mais do que essa galera mais jovem, que hoje é muito frágil, né? Recebe um não, já se quebra, se... Ai, Jovem outro papo. ai, choraminga. Agora é a história do medicado, né? Tudo é depressão, tudo é angústia, tudo é... E assim, eu vejo isso, estou falando de nós três aqui. Por mais que a gente se perde como, por exemplo, o Ricardo, que estava muito mais próximo de mim, quando ele perdeu o Trair e Coçar, que o Trair e Coçar acabou, ele olhou, porque ele ganhava uma puta grana ali. Então ele percebeu, ele falou, cara, e agora? O que eu vou fazer? Meteu a mão na massa, falou assim, peraí, eu vou arregaçar e vou para cima. Então, isso nós temos. Sim. Nós. Agora, você pega o jovem perde o emprego hoje, ele fica desesperado. Ele começa a ir para depressão, fica angustiado. E assim, é essa qualidade que nós temos de errar, de perder, de ganhar, de ir para cima, é que faz com que nós tenhamos força para agir e se manter mais ainda 20 anos vivo e pronto para tudo. Só mudando de assunto, porque chegou a hora de você descobrir como você pode ganhar uma grana legal gastando muito pouco. Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Aponta teu celular. Mas para você saber mais, fica ligado. Solta lá, Ronaldo. O sorteio mais esperado do ano chegou. O Real X Premiado e os jogadores do plano prepararam um sorteio para vocês e temos certeza que acertamos demais nos prêmios. Essa é sua chance de ganhar um setup gamer de alto nível, igual os setups dos jogadores, e ganhar performance por apenas 50 centavos. Lembrando que você pode optar pelo valor do prêmio em dinheiro. Corre no link da bio. Ó, aponta o celular pro QR Code e garanta o seu. A gente está falando de mercado de trabalho para pessoas de 50 anos. E para continuar esse segundo bloco, eu queria ler mais um textozinho para a gente continuar esse debate que está muito legal. Um estudo da consultoria de recrutamento Robert Half, por exemplo, aponta que 69% das empresas simplesmente não tinham contratado pessoas com mais de 50 anos em 2019. Mas no mesmo estudo, a Robert Half perguntou aos entrevistados quais eram os benefícios de contratar alguém depois dos 50. As respostas foram experiência, 86%, conhecimento, 66%. Olha o que a gente falou, resiliência e inteligência emocional, 43%, e contribuição para a diversidade da organização, 30%. Então a gente não está falando besteira. Tá vendo? A gente está falando que foi comprovado por estudo. E aí, Chesco? Aliás, desculpa, era o Rico que estava falando. Não, tudo bem, eu sinto que hoje eu tô realmente boicotado no programa. Todo mundo fala e eu não posso comentar nada. Isso faz parte. De cada sete eu fico pra ele fora. começar a falar mesmo? É, quase isso. Não, mas ó, é legal, porque você traz essas informações, fica legal pro nosso espectador ver que Eu não entendi o que ele falou. não sabe de fato. Então é realmente um improviso, a gente debate em cima daquilo que o Renato traz. Eu vejo que volta aquela frase do programa passado que eu falei sobre homens frágeis e homens que hoje na nossa idade têm esta resiliência, acho que por uma criação mesmo. A gente vem de uma criação mais rígida e a gente pegou esse período de transformação. Então a gente não tem medo de pôr a mão na massa. Por exemplo, quando eu tive a experiência de morar fora, a minha vinda da publicidade do Brasil, ela sempre efetuava pagamento para 30 dias.
Então, a minha experiência inicial era um contrato de 3 meses. Se a coisa caminhasse, eu ia perdurando. E ao final de quase um mês, eu peguei um baita trabalho. Em Barcelona. E eu tinha, acho que mais 200 euros no bolso. E foi chegando os 30 dias, que supostamente eu imaginei que estaria por receber. E eu falei, bom, agora eu vou receber uma bolada. Eu tô suave. E dei mais aquela toscada na penúltima semana. Não vai dar! Uma semana pra receber, eu cheguei na agência e falei, então, aquele valor... E o cara falou, bom, aquilo lá, eu vou te explicar uma coisa. Os clientes aqui pagam pra 90 dias. 90 dias. E eu com 22 anos, 22 para 23 anos. Eu desesperei, mas eu não recorri ao meu pai. Porque eu sabia que naquele momento, se falasse, pai, me dá uma ajuda e depois eu te pago, ele ia falar, volta. Eu não sei que situação você está vivendo aí, ainda não era a era do celular. Eu falava com ele por orelhão. E ele ia falar, volta. E eu não queria abrir mão daquilo. O que eu fui fazer? Montei um currículo falso. E distribuí nos lugares, bares e restaurantes que eu trabalhava de barman, sem a menor experiência. No primeiro lugar que eu fui trabalhar de barman, eu sequer entendi o espanhol. Então o cara chegava e falava, por favor, um zumo naranja de Pepsi Cola, um zumo melocotão com... E eu não entendia absolutamente nada. Eu só botava copo no gelo. Terminou o trabalho, o cara me pagou 250 euros. Eu falei, volto amanhã. Ele falou, não precisa voltar mais. Eu tô tudo desempregado, se eu não roubar, se o outro não roubar. Ele falou pra você, volta mais. Não, eu falei, como ha sido la prueba? Ele ha sido una lástima. Fatal. Não volves. Mas olha só que legal, ele pagou. Pagou, e o pior não é isso. Como eu distribuí currículo nos 20 lugares, eu consegui uns 5, 6 trabalhos noturnos. Você mandava embora de 5, 6 lugares. Eu fui mandado embora dos 5, 6 lugares. Que coisa absurda. Porém, aquilo já me deu um resgate de quase 2 meses de alimentação. Era o necessário para ter o giro, de 90 dias, e eu começar a ter o ganho e me estabilizar no local. Apelei, não tem problema. Então, são várias profissões que a gente não tem medo de arregaçar a manga e pôr a mão na massa, sem acreditar que aquilo possa estar te diminuindo. Não, mas é a experiência de você realmente saber sobreviver. Você sabe que essa coisa da experiência de sobreviver, eu já caí pelo menos aí umas 6 vezes. Coisa de ficar ruim mesmo, sem dinheiro para tomar café. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando eu cheguei nesse novo empreendimento, que foi o teatro. Que quando eu peguei o teatro, eu não tinha R$1 para pagar a conta. Eu consegui pagar o teatro, consegui lutar por ele, e aí eu vi uma coisa bem legal. Tinha jovens que eram amigos, e eles fizeram uma aposta que eu não conseguiria ficar 3 meses com o teatro aberto. Então essa minha força de vontade e a força de vencer e a questão de não ter medo de ir para cima, de limpar banheiro, de subir na escada para fazer a luz, de qualquer coisa, eu fazia. Pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. E hoje eu faço 16 anos no teatro. Então, quer dizer, cara, manter uma sala de teatro daquilo. E ainda, o que eu quero dizer aqui, jovens fizeram aposta que eu não conseguiria estar. E hoje eu estou. E esses jovens estão desempregados. Estão desempregados. E você passou pela pandemia. Eu passei pela pandemia forte. Então isso é força de vontade. Então, com 50 anos, com 60, não importa. O importante é arregaçar a manga e ir pra cima. Você vê essa coisa do insistir. Eu uma vez fazia um espetáculo que eu viajava pelo interior do Paraná e interior de Santa Catarina com uma amiga sócia, queridíssima, Leia Albuquerque. Um beijo pra você, Leia. E aí, nós ficamos 2 anos com esse espetáculo. E eu fui uma vez para Blumenau e a gente marquei lá um teatro de 1000 lugares, lindo teatro, maravilhoso. E para poder fazer o trabalho de frente, vender ingresso lá e tal, eu fui na Universidade de Blumenau e falei com o pessoal do DCE. Falei, ó, espetáculo assim, 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 vamos fazer um bem bolado? O ingresso vai custar, whatever, R$40. Dos R$40, eu deixo... Para cada ingresso, eu deixo 10 pro DCE, para vocês fazerem a festa de final de ano.
Nossa. Mas, cara, vamos vender isso aqui numa semana, pô, não sei o que, traz cartaz, não sei o que. Mandei fazer cartaz, mandei fazer filipeta. Gastou uma bala. Gastei uma grana, mano. Aí chego lá, entrego pros caras, os caras falam, nossa, a gente vai ser distribuindo, vai vender, vai botar, não sei o que lá, vai vender ingresso aqui no DCE. Um mês, eu ligando pros caras, e aí? Nossa, tá vendendo como água. Nossa, acho que vão ter que fazer sessão extra. O lugar tinha mais de 1000 lugares. Falei, porra, rachar de ganhar dinheiro. A gente chega 4 dias antes em Blumenau, porque tava fazendo uma turnê pelo interior de Santa Catarina. Chego em Blumenau, vou pro teatro. A menina fala, eu tô preocupada. Por quê? Não tem um ingresso vendido. Falei, não, o pessoal do DCE tá vendendo lá, porque eu tinha feito assim, tá tudo certo. Eu fui no DCE. Cara, todos os meus cartazes, assim, de virados, os caras usando de rascunho. Filipeta jogado. Não tinham vendido um único ingresso. Um único. Que merda, hein? E eu tinha assinado o contrato com o teatro e ia pagar uma bica, bala de mínimo do teatro. E aí, Leia? Ele falou, vamos pra cima. Vamos pra pôr a mão na massa. Cara, a gente saiu em 3 dias. Rádio, televisão, jornal, botamos outdoor na cidade. Tudo dinheiro do bolso. Outdoor na cidade. A gente ia às 6 da manhã pra entrada da faculdade, distribuir filipeta. Aí todo mundo entrava, a gente ia pra frente da igreja, depois ia nos frente dos restaurantes, aí saída de faculdade, à tarde, à noite, até a saída da noite da galera. Foram 4 dias que a gente trabalhou quase 16 a 17 horas por dia. No dia do espetáculo, a peça era às 9, eram 8 horas, a gente estava filipetando. A gente saiu correndo. Eu tinha uma veraneio na época. Veraneio, hein, gente? 74. Eu engatava uma carretinha e levava todo o cenário nessa carretinha. Era Teatro Mambembe. Cara, a gente chegou no teatro 8 horas, montei cenário. Era o verdadeiro teatro, desculpa. Afinei luz, deixei tudo pronto. Eram 10 para as 9, fui tomar banho, a Léa foi tomar banho, a gente botou o figurino, entrou em cena. Fizemos espetáculos. Deu umas 500, quase 600 pessoas. Nesses 4 dias de trabalho árduo. Acaba o espetáculo, eu e a Léa moídos, fechamos as contas com o teatro, saco de dinheiro. A gente chega no hotel, brother. Que saco de dinheiro na cama. Maravilha. Bom, vamos pagar as contas. Outdoor, separado. Rádio, separado. Televisão, separado. Técnico, teatro, não sei o quê, 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 não sei o quê. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. Deus está no céu de testemunha. Sobrou 2 notas de R$10. 10 pra ela, 10 pra mim. A gente pegou aquela nota de 10, olhou pra cara do outro e falou: ator brasileiro. Mas não deixamos de fazer o espetáculo. E a gente ficou 2 anos com essa peça rodando. Não ganhamos dinheiro, mas não tivemos prejuízo. Ou seja, nesses 2 anos a gente pagou nossas contas, pagou o que tinha. Não saí nem mais rico nem mais pobre. Mas não deixamos de fazer aquilo que a gente acreditava. Você me lembrou uma história rapidinha. Né? Eu fiz uma peça espírita, Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto. E igualmente, quando a gente foi fazer o sul do Brasil, tinha algumas cidadezinhas marcadas, Cascavel, sabe? E eu não consigo me lembrar agora, mas a gente foi parar numa cidade, essa é uma peça espírita, tá? A gente foi parar numa cidade e a mulher chegou e falou, olha, temos 3 vendidos. A cidade era inteira católica. O sangue de Jesus tem poder! Inteira. Falei, como é que vocês vêm pra uma cidade com uma peça espírita... Aparecida. Em Aparecida, onde todo mundo é católico. Vamos fazer a peça? Vamos fazer a peça. É isso. Mas você sabe que ainda bem que era católica, né? Já pensou se fosse evangélico? Nem o pessoal da técnica estaria lá. Mas eu acho que o evangélico ainda tem uma mente mais aberta para o espiritismo. O católico não, ele é católico, ele não vai prestigiar o espírita, mas ok. Faz parte, né? Faz parte. Essa peça tem uma história engraçada, cara. Esse mesmo espetáculo, uma vez a gente foi pra... Qual era o nome do espetáculo, Renato? Você lembra? Por telefone. Que nessa idade você tem que esquecer um pouco, né? Um texto do Fagundes, uma comediona, muito legal. E aí, uma vez a gente foi pra uma cidadezinha do interior do Paraná. Aí chegou lá, um sucesso e tal. Muito antes de eu ir pra televisão, mas muito antes. E aí acabou o espetáculo, a nata da cidade,
o prefeito, o médico, o juiz e o delegado nos levaram para jantar, levar os artistas para jantar. Então o prefeito levou a gente na churrascaria, melhor da cidade. A gente lá jantando, tomando cerveja e conversando, e papo vai, papo vem, todo mundo comportado. A churrascaria foi fechando, fecharam as portas, o dono sentou na mesa. E aí, brother, começa uma sessão, falar bobagem e contar piada. Lá pelas tantas, cara, aquele mar de garrafa de cerveja na mesa, o prefeito em cima da mesa, com a gravata amarrada na testa, dando show, contando piada. E eu nunca vou esquecer de uma história que o assessor dele me contou. Ele chegou pra mim e falou: seu Renato, o que vocês gostam de fazer lá na capital? Curitiba. Lá, é cinema, teatro, né? Ah, aqui nós gostamos de caçar e pescar. É. Ah, tem uma turma que eu, o prefeito, o delegado, o doutor, não sei das coisas, nós temos uma turma que nós gostamos de caçar e pescar. Só que aqui nossa turma tem um filho da puta que é mentiroso. É. Nossa, uma vez nós íamos pescar e chegamos lá com a caminhonete, com a F-Mir, paremos lá do rio, metemos isopor de cerveja, montemos uma barraca e falamos, vamos caçar. E esse mentiroso, que era um vagabundo, falou, eu vou cuidar do acampamento. Ah, tá bom, então você fica aí. E nós fomos. Passemos o dia, cacemos um tatu. Quando nós voltemos para o acampamento, o vagabundo tava com os isopor vazio, aquele bando de lata de cerveja tudo vazia, com a vara de pescar no meio das pernas, dormindo, babando de bêbado. E a coisa dentro d'água. Fala, filha da puta, tomou toda a cerveja. De sacanagem, nós amarramos o tatu na ponta da linha e botemos o tatu dentro d'água. Fomos pra trás da moita, peguemos uma vara e cutuquemos ele. Ele acordou assustado. Primeira coisa, puxou a vara. E saiu o tatu de dentro d'água. E nós entramos e falamos, rapaz, você pescou um tatu? E ele respondeu, e já é o segundo. Eu falei, brother, isso é mais engraçado que o espetáculo inteiro que a gente faz. E já ganhou. Eu não queria baixar o nível do programa, ainda mais que a gente estava falando no mercado de trabalho. Não, e é importante. Mas igualmente a gente foi fazer, eu, Miguel Rodrigues e Márcio Américo. Fomos para inaugurar um restaurante em Campinas. E chegando lá, a gente no backstage, contando piadinha. O Márcio Américo conta uma piada, né? Ele falou, pô, você conhece a piada do cara careca que tentou todos os tratamentos para crescer cabelo? Vai baixar um pouco no nível do programa, mas eu vou dar um espaço pro Ronaldo cortar qualquer coisa. E o cara falou, não sei. Ele falou, bom, já tentei de tudo. Já tentei implante, já tentei tratamento, já tentei remédio. Nada, não adianta. Ele falou, o real segredo é você chegar em casa, deixar a sua esposa extremamente excitada, pega aquela pastola e e manda na careca. Falou, porra, amigo, você tá falando isso e é careca. Ele falou, mas olha o tamanho do bigode. Então, meu amigo, quando terminou essa piada, o cara falou, vocês não vão falar isso lá na frente. A gente falou, por quê? Ele falou, porque é só gente de igreja aqui. Ele falou, poxa, e agora? Como nós vamos fazer isso? Faz parte do stand-up. E aí o Miguel Rodrigues chegou lá na frente e falou, olha, sinto muito, nós não vamos mais nos apresentar. Cada um tinha um quadro de 20 minutos, dava 1 hora de entretenimento. Porque a gente fala palavrões e tal, e infelizmente vamos ter que cancelar. O povo da igreja começou. Canta, show, canta. E aí ele já soltou, bom, eu tô aqui pra falar da indústria pornográfica, porque existem mais de tantos não sei o quê. E aí ele foi soltando verbo e o show desenrolou e foi um sucesso. Foi um sucesso. Também não sei porque eu falei isso. Essa gente inventa cada coisa. A gente vai continuar falando de mercado de trabalho no próximo programa. O tema é o mesmo, mas com uma outra abordagem. Eu só queria a tua opinião, Tisco, pra gente poder encerrar o nosso programa de hoje. Você acha que é mais fácil para nós homens ou para elas mulheres aos 50 arrumar um emprego? Tem parada errada aí, irmão. Eu percebo uma coisa no mercado que é assim, os homens não estão tão preparados quanto as mulheres. Por incrível que pareça, quando a mulher ela sai de
de dona de casa para uma profissional, ela procura ter um pouco mais de qualidade de trabalho, ela procura aprender, ela procura ir atrás do curso bom, ela procura ir se informar, ela procura buscar conhecimento. O homem, por sua vez, até um pouco dessa coisa, vamos chamar grotesco, né? Grotesco. Vamos chamar de grotesco. O homem, ele já é um pouco mais, vou tentar fazer. Tipo assim. Vamos para as cabeças. Vamos para a cabeça. Vamos para as cabeças. Tem uma arrogância, né? Existe uma arrogância macha, uma coisa de masculinidade, né? O macho hétero sanguinário. Mas eu acho que hoje, para ambos, tá difícil. Mas, como hoje a mulher está se informando mais, eu acho que a mulher hoje, ela está muito na frente. Hoje eu encontro, por exemplo, no mercado, quando a gente busca patrocínio, por exemplo, eu estou pegando muito mais mulheres de 50 a 55 anos me atendendo para que receba o nosso trabalho. São mais mulheres à frente do marketing do que homens. Então, acho que hoje a mulher ela está buscando mais conhecimento do que o homem. Eu acho que, nesse quesito, eu acho que a mulher está se dando muito melhor. E se cuidando mais. A mulher está se cuidando mais do que o homem. Dado importante esse do Tiesco, que a mulher de 50 anos, hoje, essa que veio para o mercado, ela é mais bem sucedida do que o homem. Sim. É isso. Eu tenho encontrado em agências de publicidade que eu tenho falado, mais mulheres do que homens. E assim, mulheres capacitadas. Não é ao contrário. Você fala muito mais qualificado. Não é cota. Não é capacidade. Cota, é capacidade. Então, eu acredito, assim, por exemplo, eu tive uma reunião com uma pessoa que eu fiquei enobrecido. Ela me deu uma aula de publicidade. E olha que eu venho trabalhando, obviamente, não muito na frente da câmera, mas mais atrás, de busca de patrocínio, criação, desenvolvimento. A pessoa me deu uma aula de como buscar um patrocínio. Então, era uma mulher de quase 60 anos me ensinando exatamente que eu estava errado. Por mais conhecimento que eu tinha. Eu acho que a descoberta, né? eu vou mais além. A descoberta, ela não tem idade. Eu adoro ler Louise Hay. E Louise Hay é uma mulher que fala, você pode curar sua alma. Ela explica, inclusive, os lados emocionais, o que complicam a sua saúde quando não são bem resolvidos. E foi uma mulher que se descobriu depois dos 60 anos e quase aos 80, depois de publicar livros e tal, ela virou uma palestrante exemplar. Vale a sugestão. A gente está quase dando o nosso tempo. A gente vai continuar esse assunto com uma outra abordagem no próximo programa. Mas eu queria só que vocês dessem a consideração final para a gente poder encerrar agora e poder depois, no próximo, continuar essa discussão que está muito legal. Eu vou falar dentro do a minha consideração, eu vou colocar em 2 nomes. Boninho ficou milionário, o Boni, né? Ficou milionário depois de 60 anos com a Globo. E vamos falar do um dos mestres da dramaturgia, que é o Fagundes. Não, vocês não pediram a minha ajuda, agora justamente não adianta reclamar. Ele foi descoberto depois dos 40 e pouco, foi descoberto mesmo, né? Quando já estava grisalho. Então, acho que isso é importante. Essa conversa que nós estamos tendo é fantástica. Se juntar dá 200, manda aí. Bom, considerações finais é que hoje foi um pouco mais sério, né? A gente tenta trazer humor, leveza, mas é um assunto pertinente. Porque eu acredito que muita gente de 50 anos corre hoje esse desespero de entender essa transformação de mercado, essa era digital que chegou, se adaptar, se informar. Como citou o Tiesco, da mulher hoje está mais qualificada e à frente de muitos negócios. E minhas considerações finais é que, mais uma vez, levamos entretenimento, conhecimento, reflexão. E essa é a ideia do programa. 3 homens de 50 anos que vai levar toda a experiência de vida que a gente tem para você, através do informativo. E fica a dica de leitura. Louise Hay, você pode curar a sua alma e não é patrocínio. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Tiesco. E obrigado a você que está nos assistindo. Não esquece de ativar o sininho, seguir o nosso canal, dar o teu curtir, faça o seu comentário, porque a gente pode, já, ler o seu comentário aqui no próximo programa ou nos próximos, e vai ser muito legal ter a sua participação. Fica ligado, porque no próximo programa a gente vai continuar nesse assunto, mas falando de uma abordagem diferente. A gente vai falar sobre mudança de profissão
aos 50 anos. E como é que essa pessoa se reinsere no mercado, quais são os passos que ela precisa dar para poder estar ativa no mercado de trabalho e continuar se sentindo uma pessoa produtiva e muito bem saudável na questão financeira e psicológica. Muito obrigado e não esquece, QR Code aqui e garanta o teu Real X. Um grande beijo, muito obrigado e até o próximo Se Juntar Dá 200. Beijo. Se Juntar Dá 200, Tchescola. É isso aí. Bora.